Bom dia a todos e a todas. Então vamos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam, cujo tema é: alguém só pode despertar sua consciência de Krishna com auxílio da superalma, e é apenas através do serviço devocional e do desapego que alguém pode executar o processo de ligar-se ao absoluto. Então, isso são instruções de Kapila Deva, né? Kapila Deva. Então, vamos lá. Ih, rapaz, tem que ligar o vento. Ligar o ventilador, que tá... esquentou. Marcelo, dá um bom dia aqui. Não fique escondido, não. Dá um cumprimente. Parikshit. Dá um bom dia aqui, por escrito. Então, capítulo 26. Estamos nas instruções gloriosas de Kapila Deva, seu famoso sistema Samkhya Yoga. Então, capítulo 26. Versos 61 ao 71. Não é isso? Vamos conferir. Já, minhas reverências, mestre Paravyoma Prabhu, nosso tio espiritual, discípulo de Srila Prabhupada, discípulo direto de Srila Prabhupada. 62 a 61. Então vamos lá. É bastante verso. Cantemos para a Suprema Personalidade de Deus. Isso aqui tá meio estranho. Melhor assim. Então vamos lá. Vamos glorificar o Senhor em cânticos, em melodias. Namami. Caramba, deixa eu ligar aqui o ventilador, que tá brabo.
Então temos a presença de Vaio, refrescando o ambiente, Deus do vento. Namamishvaram Sati Tanandarupam Nasakuntalanga Kule Brajamanam Yashoda Biolokala Davamanam Paramestam Yatam Tato Drutya Gopya Yodantamur Netram Jyojam Jantam Paramoja Yogmena Satam Kanetam Shwasakampa Trirekampa Kanta Shtita Gaivam Damodaram Bhakti Bhakti Idrik Swalila Rananda Kunde Swagoshani Majantam Makyapayam Taji Eshita Geshu Bhakta Jitatvam Puna Prema Tastam Shabda Vritivam Param Deva Mokshana Mokshavadeva Nachanya Vineha Parishada Piya Idam Deva Punata Gopala Bala Sadameva Nasya Virastam Kimanyai Idam Temu Kambojam Madhyam Tanilai Vitam Gopta Laiksnika Rashascha Gopya
Shri Shri Radha Damodara aqui. Já. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos, cujos brincos em forma de tubarão balançam para frente e para trás, que se manifesta, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que devido ao fato de ter cometido uma ofensa quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga e em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada no balanço, está correndo velozmente tentando evitar o castigo no pilão de madeira, pois está com medo de mãe de Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela que correu atrás dele com maior rapidez. A este Senhor Supremo Shri Damodara ofereço minhas humildes reverências. Ao ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando e esfregando seus olhos repetidas vezes com suas duas mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada, causada pelo choro. A este Senhor Supremo Shri Damodara, cuja barriga está amarrada, não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Essa canção, ela revela alguns detalhes assim, curiosos para nós, almas condicionadas, né, que não temos a menor noção de Deus, tá? Então, aqui nós temos informações de que Deus é uma pessoa, né? E que ele pode atuar em diferentes fases, né? Bebê, infância, meninice, adolescência, juventude. Ele atua em diferentes frentes, né? Então, e aqui nós temos vários detalhes do comportamento de Deus, né? Ele gosta, ele se alimenta, ele consome alimentos, ele gosta de manteiga, ele gosta de iogurte, ele apronta como uma criança, né? Ele chora, ele dorme, né? Deus dorme, Deus come, Deus chora, Deus tem sentimentos, né? Deus ri, ele fica triste, ele chora, né? Então, são várias características de Deus, né? A gente ouve isso assim, ainda está um pouco anestesiado, a gente não concebe muito assim, né? A gente não para pensar nisso. Pô, mas como assim? Deus chora, Deus come, Deus dorme, né? Faz necessidade também. Então, são detalhes assim, interessantes, que quanto mais a gente conhece Deus, né, fica mais fácil de meditar nele, de se aproximar dele, né, de amá-lo. Então, essa canção é bastante interessante. Bom, passatempos infantis. Não, peraí. Essa aqui é essa parte de ali. Então, com passatempos infantis tais como estes, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. E está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e livre de todas as concepções de respeito e reverência. Então, a preferência de Deus, da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, né, é a devoção, né, profunda, de amor puro, livre das concepções de respeito e reverências, né? E é dessa forma que ele é conquistado. Amor puro com intimidade, né? Com amizade, com paternidade, amor conjugal, livre das concepções de reverência, respeito, né? Formalidade. Isso não é o que mais atrai a ele. Não é o que mais atrai ele.
Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara, centenas e centenas de vezes. O Senhor, ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreça com a liberação impessoal. Então, esse é um comportamento, né, é uma característica do devoto puro. Ele não está interessado em liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna e vai contra. Ele também não está interessado nisso não, devoto puro. Porque ele tem amor puro, amor íntimo com Deus, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Que Bhakti produz muitos frutos, tá? Tanto espirituais quanto materiais também. O devoto puro também não tem interesse nisso, nesses frutos, né? Produzidos pela execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta tua forma, como Bala Gopala, ou seja, Gopala menino, criança, Bala é criança, em Vrindavana, possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta. Então, o devoto puro, ele fica satisfeito, realizado, né? Para ele é perfeito, basta Krishna se manifestar a ele como Bala Gopala em Vrindavana. Isso já é perfeito. Isso já é suficiente. O devoto puro. Ó Senhor, teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro macio, é repetidas vezes beijado por mãe de Assoda. E teus lábios são avermelhados como a fruta bimba, que esta linda visão de teu rosto de lótus sempre se manifesta em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Então, né, milhares e milhares de bênçãos, né, não são suficientes frente, né, ao belo rosto de lótus do Senhor Supremo, seu rosto sorridente. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências. Ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso. Liberta este pobre tolo ignorante que neste mundo está imerso no oceano de lamentações e torna-te visível a meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera, Manigriva e Nalakuvara foram libertados da maldição lançada por Narada e se tornaram grandes devotos graças a ti, enquanto era um bebê amarrado com uma corda a um pilão de madeira. Da mesma forma, por favor, dai-me tua própria Prema Bhakti. Só almejo isso. Um devoto de verdade só almeja isso. Prema Bhakti. E não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. Então, com essa canção aqui, nós podemos nos educar adequadamente, né? Qual é a mentalidade que devemos desenvolver para conquistar Krishna. Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar, ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências a teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente, prostro-me ante tua amadíssima Srimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, ó Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Hare Krishna, Shri Damodara Ki Jaya. Essa é uma canção lindíssima, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, devemos oferecer nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana.
Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes. A Srila Vyasadeva, o editor e organizador dos Vedas. E a Srila Prabhupada, o seu propagador ideal, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aqui, Jai. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Srimad Bhagavatam, que é compilado pelo sábio Vyasadeva, que é a encarnação literária de Deus, que é uma encarnação de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. E foi compilado por Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todos. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishne Swadamopagate Dharman Gyanadivisa Kalo Nasta Drisham Mesha Puranaruko Dhunodita. Esse Bhagavata Purana, ele é brilhante como um sol e surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna, né, devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Etehi abhyutita deva naivasyo tapane shakam punaravivishu Tamutapayutum krama. Esses ri, de fato, abhyutita, manifestos. Deva, semideuses. Não, Eva, em absoluto, Asya, da Virat Purusha. Utapane, em despertar, Ashakam, foram capazes. Puna, novamente, Avivishu, eles entraram. Kani, as aberturas do corpo. Tam, a ele. Utapaitum, para acordar. Krama, um após outro. Tradução. Ao manifestarem assim os semideuses e as deidades que presidem diversos sentidos, eles quiseram despertar a origem de seu aparecimento, mas não conseguindo fazê-lo, eles entraram novamente no corpo da Virat Purusha, um após outro, com o objetivo de acordá-lo. Ao ser significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, para despertar a adormecida deidade controladora interna, é preciso recanalizar as atividades sensoriais da concentração no exterior para a concentração interna. Nos versos seguintes, as atividades sensoriais necessárias para despertar a Virat Purusha será muito bem explicadas. Então, o processo de desenvolvermos a compreensão de nossa verdadeira natureza, de quem somos, de fato, de verdade, nunca será possível, né? Esse conhecimento não é possível consegui-lo
externamente. Externamente. Né? Então, ele é possível, deve ser feito da forma interna, internamente, buscando esse conhecimento na fonte correta, que é o Paramatma, a superalma. Mas como nós estamos com a consciência contaminada, não conseguimos acessar o Paramatma. Então temos que aceitar a guia do guru, do mestre espiritual que está conectado à corrente de sucessão discipular. Mestre espiritual fidedigno. Porque ele é a representação, ele é a expansão externa de Paramatma. Então ele vai nos dar o conhecimento de quem, de fato, somos nós. Então, continuando. Vanir vacha mukham bheje nodatistata davira granina nashike vayu nodatistata davira. Vanihi, o deus do fogo, vacha, com o órgão da fala, mukham, a boca, bheje, entrou, não, udatistha, despertou, tada, então, virat, a Virat Purusha, Granena, com o sentido do olfato, Nasike, em suas duas narinas, Vayu, o deus dos ventos, não, Udatistha, despertou, Tada, então, Virat, a Virat Purusha. O deus do fogo entrou em sua boca com o órgão da fala, mas não conseguiu despertar a Virat Purusha. Então o deus do vento entrou em suas narinas com o sentido do olfato, mas ainda assim a Virat Purusha recusou-se a despertar. A Virat Purusha é a forma de Deus, é a forma universal de Deus dentro da natureza material, dentro do universo material. Ela é uma forma, né, é uma forma material de Deus, né, que é uma forma que se manifesta apenas durante o curso, a vida útil do universo. Depois ela se desfaz. Akshini Chakshushadityo Nodatisthatadavira Shrutrena Karnau Chadisho Nodatisthatadavira. Akshini, seus dois olhos, Chakshusha, com o sentido da visão, Adityaha, o deus do sol, não, Udatistha, levantou-se, Tada, então, a Virat Purusha, Shrotrena, com o sentido da audição, Karnal, seus dois ouvidos, Cha e Disha, as deidades que presidem as direções, não, Udastistha, levantou-se, Tada, então, a Virat Purusha. Tradução. O deus do sol entrou nos olhos da Virat Purusha, com o sentido da visão. Mas ainda assim a Virat Purusha não se levantou. Da mesma forma, as deidades predominantes das direções entraram por seus ouvidos, com o sentido da audição. Mas mesmo assim, ele não se levantou. Twacham Romabhi Oshadyo
Nodatistata Virat Preta Sasishna Apastu Nodatistata Virat Tuachan, a pele da Virat Purusha, Romabhi, com o pelo do corpo, Oshadhyaha, as deidades que presidem as ervas e plantas. Não, Udatistha se levantou. Tada, então, a Virat Purusha, Retasa, com a faculdade da procriação, Shishna, o órgão de geração, Apaha, o deus da água, tu, então, não, Udatistha, despertou. Tada, então, a Virat Purusha. As deidades predominantes da pele, das ervas e das plantas sazonais entraram na pele da Virat Purusha com o pelo do corpo. Mas o ser cósmico recusou-se mesmo então a se levantar. O Deus predominante da água entrou em seu órgão de geração com a faculdade da procriação. Mas a Virat Purusha ainda assim não quis despertar. Isso também mostra que isso reforça, né, uma ideia já assim difundida, né, pelos Vaishnavas, pelos palestrantes, de que não é a nossa performance, por mais performática que seja, não é isso que vai atrair a atenção da Suprema Personalidade de Deus. Veja só, né, os devas, os seres divinos, os anjos, né, estão empreendendo todos os seus esforços divinos, mas não conseguiram chamar a atenção do ser cósmico, da Virat Purusha. Assim mesmo, a nossa alta performance de sadhana, né, bhajana kriya, né, abhyasa, yamas, nossos yamas e niyamas, né, nossa postura virtuosa, né, nosso foco, concentração, nossa meditação em Krishna, nossa adoração, nossas orações, nada disso atrai a Suprema Personalidade de Deus. 66. Gudam Mrityo Apanena Noda Testata Virat Hasta Vindro Balenaiva Notadistata Virat. Não despertou a Virat Purusha. Gudam, seu ânus, Mrityuhu, o deus da morte, Apanena, com o órgão de defecação, não, Udatistha, despertou. Tada, mesmo então, a Virat Purusha. Rastou as duas mãos, Indraha, Senhor Indra, Balena, com sua capacidade de agarrar e atirar coisas. Eva, de fato, não. Udatistha levantou-se. Tada, mesmo então, a Virat Purusha. Tradução. O Deus da morte entrou em seu ânus com o órgão de defecação, mas não conseguiu incitar a Virat Purusha à atividade. O Deus Indra entrou nas mãos
com sua, delas, capacidade de agarrar e atirar coisas, mas a Virat Purusha, mesmo então, não quis se levantar. Vishnu agatyaiva charano nodatistata davira nadir nadyo lohitena nodatistata davira. Vishnuhu, Senhor Vishnu, Gatya, com a faculdade da locomoção, Eva, de fato, Charano, seus dois pés, não, Udatistha, se levantou, Tada, mesmo então, virá, a Virat Purusha, Nadihi, seus vasos sanguíneos, Nadiaha, os rios ou deuses dos rios, Lohitena, com o sangue, com o poder da circulação, não, Udastitaha, se mexeu, Tada, mesmo então, virá a Virat Purusha. Krishna é o sabor da água. O Senhor Vishnu entrou em seus pés com a faculdade da locomoção. Mas a Virat Purusha, mesmo então, recusou-se a se levantar. Os rios entraram em seus vasos sanguíneos com o sangue e o poder da circulação. Mas ainda assim não conseguiram mover o ser cósmico. Interessante que a Virat Purusha é um aspecto de Vishnu, da suprema personalidade de Deus, em sua manifestação cósmica, material, e de Vishnu, do próprio e Vishnu, com a faculdade dos pés, da locomoção, com o órgão dos pés, a faculdade da locomoção, não conseguiu despertar a Virat Purusha. Como assim? A Virat Purusha não é Vishnu? Vishnu não é Virat Purusha? Porque aqui Vishnu, ele está atuando na categoria não da suprema personalidade de Deus, não de um Vishnu Tattva, mas de um Deva, de um semideus. É uma lila. Ensinando Vishnu, como assim, o mestre, o guru original, mestre dos mestres, ele, o educador dos educadores, ele está aqui também, ele está aqui ensinando qual é assim, o recado que Vishnu, que a suprema personalidade de Deus está mandando aqui para a gente, de não conseguir com os órgãos dos pés, a faculdade da locomoção, ele também não conseguiu despertar a Virat Purusha. Qual é o recado que ele está mandando para a gente? De que, reforçando essa ideia de que não é o nosso sadhana, não é nossas austeridades, tirando, assim, não dormindo muito nem pouco, não comendo muito nem pouco, não trabalhando muito nem pouco, não se divertindo muito nem pouco, seguindo, levando uma vida regulada, com princípios, com regras e regulações, uma vida moderada, autocontrolado, modo da bondade. Nada disso. O recado aqui, Vishnu está mandando aqui o recado. Não é isso que atrai a suprema personalidade de Deus. Então o que nós devemos fazer diante disso tudo? E o que sobrou? Peraí, não li aqui palavra por palavra. Não li esse verso aqui, é o último. Ih, rapaz, peraí, não pulei nada não, né?
Opa, peraí. Pulei. Peraí. Ih, peraí. Saí aqui do contexto, do enquadramento. Tá, então, tá. Agora é o verso 68. Kshutribhyam udaram sindhu nodatistata davira hridayam manasa chandro nodatistata davira Kshutribhyam, com fome e sede, udarão, seu abdômen, sindhu, o oceano, ou Deus do oceano, não, udastitha, despertou, tada, mesmo então, virá Purusha. Hridayam, seu coração, Manasa, com a mente, Chandraha, o Deus da lua, não, Udatistha, se levantou, tada, mesmo então, virá Purusha. Isso aqui me lembra também, né, aquela passagem de Nrisimhadeva, quando ele mata, né, Hiranyakashipu, né, finalmente, né? Hiranyakashipu deu muito trabalho no universo, né? Ele recrutou até os semideuses, olha só que poder, né? Um demônio, né? Super demônio, né? Então, quando Nrisimha era um super demônio, Hiranyakashipu, né? Então, ele invadiu os sistemas planetários superiores e dominou o universo. Hã? Olha só, poder. Então, Nrisimhadeva, então, mata ele, né? Poxa, quando Nrisimhadeva mata Hiranyakashipu, caramba, o universo todo, todos os semideuses, inclusive Shiva e Lakshmi, né, foram até, né, Nrisimhadeva, né, comemorando a vitória, né, as glórias de Nrisimhadeva. Só que, né, Nrisimhadeva estava irado. Ele ainda estava irado. E na sua ira divina, né, toda a construção, o complexo de Hiranyakashipu estava sendo devastado. Né? E Nrisimhadeva irado e rugindo. E cada vez que ele rugia, o complexo de Nrisimhadeva, né, a cidade de Nrisimhadeva, estava sendo demolida. Aí os semideuses que estavam glorificando Nrisimhadeva mudaram de humor, né? Ficaram temerosos. Falei, poxa, ele deveria já estar apaziguado, né? Ele está destruindo tudo. Aí pediram, Indra pediu, não, alguém pediu o Sr. Brahma para apaziguar Nrisimhadeva. O Sr. Brahma olhou para Nrisimhadeva e falou, não, essa pessoa não sou eu. Aí então o Sr. Brahma se dirigiu a Lakshmi Devi, que é a consorte, a deusa da fortuna e consorte, esposa, né, de Nrisimhadeva, Vishnu. Ela olhou para Nrisimhadeva, não sou eu essa pessoa que vai apaziguá-lo. Né? Aí então, foi Narada Muni que se aproximou de Sr. Brahma. Narada Muni se aproximou de Sr. Brahma. Aí Sr. Brahma se aproxima de Lakshmi Devi. Né? Então, agora eu não sei se foi lá. Não, foi Narada Muni. Aí Narada Muni então se aproxima de Prahlada Maharaj e pede para Prahlada Maharaj apaziguar Nrisimhadeva. Né? Então, quando Prahlada Maharaj vai se aproximando de Nrisimhadeva, Nrisimhadeva está virado, destruindo tudo.
Quando Prahlada Maharaj se aproximou, ele olhou para Prahlada Maharaj, aí mudou a expressão do olhar dele, com aquela expressão dócil, né? Aí ele abraçou Prahlada Maharaj, né? Aí ele encostou a cabeça, a testa dele na cabeça de Prahlada Maharaj, né? Botou Prahlada Maharaj em seu colo, né? Então, e se apaziguou, né? Aí os semideuses Jaya, né? Continuaram a sua glorificação. O que nós aprendemos com isso? Qual é o recado que Nrsimhadeva, né? Narayana, a suprema personalidade de Deus, está mandando para nós, né? Almazinhas, né? Rebeldes. Ele está dizendo que, né? Não é com formalidade, com temor e respeito, né? Que ele é atraído. Não é isso que atrai ele. Formalidade, temor, reverência. Não é isso. Né? É o amor puro. É o amor puro. É a docilidade. Prahlada Maharaj representa o quê? A docilidade. Ele não foi com temor, nem com formalidade, e nem como se diz, com reverência. Ele foi, meu querido Senhor, meu querido Senhor. Aí é a docilidade. Então essa é a mensagem. Né? É isso que atrai a suprema personalidade de Deus. Essa é a mensagem que está sendo dada aqui também. Né? Análoga. Então, tradução desse verso que eu não dei. Não esqueci, não. Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Alguém pensou que eu tinha esquecido. O oceano entrou em seu abdômen com a fome e a sede, mas o ser cósmico negou-se, mesmo então, a despertar. O Deus da lua entrou em seu coração com a mente. Olha aí, coração. Agora acho que vai, hein? Mas o ser cósmico não quis se levantar. Chandra não arrumou nada também. Budhya Brahmapi Hridayam Nodatistata Davira Rudro Bhimatya Hridayam Nodatistata Davira. Budhya, com a inteligência. Brahma, o senhor Brahma. Api, também. Hridayam, seu coração. Udatistha, se levantou. Tada, mesmo então. Virat Purusha. Rudra, o senhor Shiva. Abhimatya, com o ego. Hridayam, seu coração. Não. Udatistha, se levantou. Tada, mesmo então. Virat Purusha. Tradução. Brahma também entrou em seu coração com a inteligência, mas mesmo então não conseguiu induzir o ser cósmico a se levantar. O senhor Rudra também entrou em seu coração com o ego, mas mesmo então o ser cósmico não se mexeu. Olha só, hein? Rudra, que é Vaishnavanam Yatha Shambhu, o maior de todos os Vaishnavas, também não conseguiu. Mas a mensagem aqui não é outra, senão que, né, não é pela formalidade, né, não é também pela performance do místico, né, do bhakta, do yogi, é pela docilidade, é Prahlada Maharaj. Chitenaridayam chaitya kshetragya pravishalyada viratadaiva purusha salila udatistata.
Titena, juntamente com a razão, a consciência. Hridayam, o coração. Chaitya, a deidade que preside a consciência. Ou essa deidade que preside a consciência, o Bhagavata nos revela, hein? Eu estou de olho, assim, querendo saber, desde que fala deidade que preside a consciência, mas não dá o nome dessa deidade, impressionante isso. Vamos ver se vai dar agora. Kshetragya, o conhecedor do campo. Pravishat, entrou. Yada, quando? Virat, Avirat Purusha. Tada, então. Eva, justamente. Purusha, o ser cósmico. Salila, da água. Udatistata, levantou-se. E parece que aqui levantou, né? Parece. Vamos ver. Ué. Contudo, quando o controlador interno, a deidade que preside a consciência, o controlador interno é Paramatma, né? A deidade que preside a consciência. Estão fazendo um mistério com essa deidade que preside a consciência, mas controlador interno, Paramatma. Entrou no coração com a razão, naquele mesmo instante, o ser cósmico levantou-se das águas causais. Então, peraí, vou ler de novo. Contudo, quando o controlador interno, a deidade que preside a consciência, entrou no coração com a razão, naquele mesmo instante, o ser cósmico levantou-se das águas causais. Essa situação aqui, esse contexto aqui, é um contexto análogo, né? A ideia de que enquanto estivermos fazendo esforços externos e baseado, né, num referencial externo que é a matéria, ou seja, a matéria significa os três modos, né? Os três modos significa que existe aí um arrancar, uma falsa identificação. Porque a matéria, os três modos, né, eles encobrem a consciência e cria um arrancar, uma falsa identificação. Né? Esse arrancar é a ignorância. Ignorância de quê? Ignorância do nosso próprio eu, de nossa própria natureza. Né? Então, quando a consciência ela está sob a influência do arrancara, dessa falsa identificação do verdadeiro eu, identificando o eu como o corpo, com a matéria, né? Que é regida por três modos, a consciência ela é chamada de arrancara, de falso ego. Quando esse arrancara ele é desfeito, ele é dissipado, né? Então, aí se tem a verdadeira percepção do eu, o eu espiritual, o Atma. Então, essa identificação, essa consciência é chamada de Cheta ou Chit, consciência, e não arrancara. Né? Mas isso é feito, o quê? Isso é feito não com um esforço externo, é feito por um trabalho interno, né? pela misericórdia do Paramatma, da superalma. Mas como a consciência está contaminada pelo falso ego, nós devemos buscar esse esforço, essa compreensão, esse despertar do Guru,
que é, né, a expansão externa e a representação de Paramatma. Né? Fazendo aqui né, um paralelo. Né? Essa situação aqui do controlador interno, a deidade que preside a consciência, que entrou no coração com a razão. Né? Então, a razão, enquanto estamos falsamente identificados, né, não se pode, tudo que se considera, tudo que se aprende, né, todo o discurso feito, toda a leitura, né, feita neste mundo, né, ela não está fundamentada na razão, ela está fundamentada na ignorância e no pseudo-conhecimento. A verdadeira razão, viveka, o discernimento, né, é quando o mestre espiritual ele recobra a nossa consciência. E o mestre espiritual, né, ele é a representação externa de Paramatma. É claro que aqui, né, pode ser feito inúmeras leituras, né? Porque isso é Bhagavata, isso é conhecimento, isso é metafísica, conhecimento transcendental, conhecimento absoluto, né? Então não existe só um ponto de vista, que aqui tem inúmeros significados. Então vamos lá. Yatha prasupta purusham pranendriya manodhiyaha prabhavanti vinayena notapayutum ojasa. Yatha, assim como prasuptam, dormindo, purusham, um homem, prana, o ar vital, indriya, os sentidos para trabalhar e registrar conhecimento. Manaha, a mente. Dhyaha, a inteligência. Prabhavanti, são capazes. Vina, sem. Yana, quem? A superalma. Não. Utapayuntum, de despertar. Ojasa, por seu próprio poder. Ojas, poder. Tradução: quando um homem está dormindo, nenhum de seus recursos materiais. Olha que interessante, hein? Já começou interessante. Quando o homem está dormindo, nenhum de seus recursos materiais, a saber, a energia vital, os sentidos para registrar conhecimento, os sentidos para trabalhar, a mente e a inteligência, pode despertá-lo. Ou seja, nenhum desses instrumentos podem despertá-lo. Ele só pode ser acordado quando a superalma o ajuda. Então, aqui podemos entender também da seguinte maneira. A pessoa está dormindo, mas ela botou o despertador, né, para acordá-la. Não há nenhuma garantia de que ela vai despertar com o som do despertador, se Paramatma não despertá-la. Nenhuma força material, nenhum poder externo desperta a consciência, né, se Paramatma não não se manifestar. Então, o significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A explanação da filosofia Samkhya é dada aqui em pormenores, no sentido de que a Virat Purusha, ou a forma universal da suprema personalidade de Deus, é a fonte original de todos os diversos órgãos dos sentidos e das deidades que os presidem. A relação entre... Então, aqui, né,
Então, está lá a forma universal, Virat Purusha. Tá? Mas, se a superalma não se manifestar, né, o ser cósmico, a forma universal, ela não entra em atividade. Mesmo a Virat Purusha, né, ela, ela só entra em atividade, ela só é ativada, né, pela superalma. Assim como o corpo material. Ele só funciona, ele só toma, ele só é ativado com a presença da alma e da superalma. Só a alma também não é suficiente se a superalma, né, não permitir. Então, a conclusão, a moral é, né, a vida vem da superalma. A vida vem da vida. Essa vida é a superalma. Paramatma. A relação entre a Virat Purusha e as deidades diretoras ou as entidades vivas é tão complicada que não é com o simples exercício dos órgãos dos sentidos que estão relacionados com as deidades que os presidem que se pode acordar a Virat Purusha. O mesmo se aplica, né, ao corpo material, que é, né, uma amostra microcósmica, né, do macrocósmico. O mesmo aqui, o mesmo princípio se aplica ao corpo. Né? Não basta reunir todos os elementos, todos os ingredientes materiais que não vai trazer a vida ao corpo morto, a não ser que a alma, né, entre no corpo com a permissão, com o poder, o ojas de Paramatma, da superalma, que Shiro Dakashai Vishnu, que por sua vez é uma expansão de Sankarsana, que por sua vez Sankarsana, né, é uma expansão de Balarama, que por sua vez Balarama é uma expansão de Shri Krishna. Não é possível despertar a Virat Purusha ou unir-se à Suprema Personalidade de Deus através de atividades materiais. Olha aí, ó, olha o recado. Através de atividades, quer dizer, não é o seu, não é o ouro, né? Não é toda a riqueza de alguém, todo o ouro de alguém, tá? Que vai agradar Krishna, que vai chamar a atenção de Krishna. Não é o seu poder, né? Sua posição de poder, né? Seu pós-doutorado, sua beleza, né? Sua performance, seus talentos. Nada, nenhuma atividade material, por mais esplendorosa que seja, não atrai a suprema personalidade de Deus. Puxa vida, então o que atrai a suprema personalidade de Deus? Eu estou desanimando vocês? Não. O final aqui é sempre feliz. É apenas através. Agora olha o final feliz aqui. Ó. É apenas através do serviço devocional e do desapego que alguém pode executar o processo de ligar-se ao absoluto. Ligar-se ao absoluto.
E essa ligação, essa conexão ao absoluto, né? Isso produz prema, o amor puro por Cristo, não é suficiente. Pô, mas que isso, realidade? Aqui, Prabhupada está dizendo que é apenas através do serviço devocional e do desapego que alguém pode executar o processo de ligar-se ao absoluto. Então, né? É, ou seja, é, e aí? E acaba aí? Não, não acaba aí. Isso é apenas uma etapa. Tá? Essa conexão, esse yoga. Isso não garante amor puro por Cristo, isso não garante bhava, né? Isso não garante raça. Né? É, então, o que garante bhava, raça, prema, amor puro por Krishna? É a misericórdia de Krishna. É a misericórdia. Né? Ah, então quer dizer que todo esse nosso esforço então é inútil? Não. Você tem que mandar um recado para Krishna. Krishna, né? Eu, eu estou ao seu dispor. Eu quero, né, me tornar um servo amoroso seu. Como que você manda esse recado para Krishna? Né? Através do abhyasa, ou seja, sadhana bhakti. Através de todo um conjunto de ações devocionais, de entrega, desapego. Tá? E isso de forma imotivada, sem desejos egoístas, sem desejo de ganho material e ininterrupto, não tem folga, férias. Né? Uma semana você faz a sua prática, você manda um recado para Cristo que, olha, eu estou aqui praticando serviço devocional. Aí na outra semana, 2, 3 semanas, você tira férias. Não funciona assim. É de forma ininterrupta. É 24 horas. Tudo bem? Ah, não, é o 72. Tem mais um verso. O verso pra caramba, para como me deu. Ah, não. Tá certo. Fechou. É o 71. É o 71. Então, vou ficar por aqui. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Shakti Ouro Militão Gyanatasmai, Shri Guru Maha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namal Vishnu Badai Krishna Prestai Bhutale Sri Mati Rida, Nanda Goswami Tidamide, Namaste Guru Rasaya Paramanana Merecer, Prabhupada Pramadase Siddhanta Nasime. Namal Vishnu Badai Krishna Prestai Bhutale Sri Mati Bhaktivedanta Swami Tidamide, Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharine, Nirvishesha Shiravani Pashati Sataride. Então, o recado já foi dado, né? E fico muito grato pela associação de vocês, pela audiência, pela preferência, pelo sadhu sangha, pela, né, energização, né, pela oportunidade de mais uma constelação de Bhakti, de Prema Bhakti, né? Krishna Katha, e vamos seguindo em frente. Então, o tema é: alguém só pode despertar sua consciência de Krishna com o auxílio da superalma. Que auxílio é esse? É a graça, é a misericórdia. Não basta apenas a nossa performance, muito austero, jejum completo e ecadas, né? Acorda cedo, adora as deidades, canta 16, volta, 4 princípios. Leitura do Shastra Swadhyaya, Yamas e Niyamas. Isso tem que ser feito, deve ser feito. Não? Porque é uma forma de chamarmos a atenção de Krishna para que Ele nos dê a graça, a misericórdia. E é apenas através do serviço devocional e do desapego que alguém pode executar o processo de ligar-se ao absoluto. Então tem que ter também, assim, em meio a toda essa performance,
de sadhana, de ameaça, de yamas e niyamas, né? Tem que ter um processo de yoga, que yoga é uma ciência espiritual, né? E dentre todos os processos de yoga, Yoginama Pisari Vesham Margatena Taratmana Shradhavam Bhajate Dyomam Sabe Yukta Tamo Mataha. Bhagavad Gita 6.47, Krishna ele fala que dentre todos os yogis, ou seja, dentre todos os processos de yoga e dentre todos os yogis, né, aquele que sempre assim, sempre se refugia nele, que pensa nele dentro de si mesmo, que tem grande fé nele e que presta transcendental serviço amoroso, está mais intimamente unido em yoga a ele e é o mais elevado de todos. Esta é minha opinião. Krishna fala, esta é minha opinião. Ele completa no final. Essa é a opinião de Krishna, a opinião da suprema personalidade de Deus, né? A fonte de todos os mundos materiais e espirituais, né? O desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. E aí? Alguém discorda? Ok, então, continuando. Então, nós temos aqui nosso mestre Shiksha Guru Paravyoma Prabhu, temos também nosso grande palestrante Mahaprabhu Kripa, Hare Krishna, Hare Rama, Dandavati, Pranamas, Haridashana, Jai Shila Prabhupada. Jai. Temos também aqui nossa grande palestrante Sundarangi Devidasi. Bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu Haridashana, minhas reverências, Sundarangi Devidasi. Essa canção é tão linda. Pensei que não iria ouvi-la tão cedo. Que alegria, que boa surpresa. É muito linda mesmo, muito linda, muito linda. Muito prazerosa. Tanto a canção quanto a tradução. Maria Aguilar, Haribou, Hare Krishna, Haribou. Que Andres e Maria Mercedes, o Pompa Gira, o Pomba Gira, Hare Krishna, Haribou, Prabhu. Tá animada ela. Jai Atmarama, meu Bhakta predileto. Prabhu Paravyoma, sim, a deidade que preside a consciência é Paramatma, o Chaitanya Guru. Sim. Estava misterioso, que nós, lá no curso do Vaibhava, do Bhakti Vaibhava, né? Nós também estamos no Kapila Shiksha, né? E, e aí falou, né? E a deidade que preside a consciência. Aí não falou o nome da deidade. Falou o nome de todas as deidades, né? Que preside diferentes elementos. Menos a deidade da consciência. Eu falei, ué, não entendi. E qual é a deidade da consciência? Então isso já veio assim, já lá atrás, né? Aí ontem também, né, para você tocar leu, sei que também não falou qual o nome da identidade de consciência. Aí eu até perguntei. Aí ele falou, poxa, não tem essa informação. Aí hoje foi revelado para nós. É Paramatma, Chaitanya Guru. Adilila, Hare Krishna Adilila, reverências. Irmão, saudade sua. Tchau. Ai, meu Deus. Fica pulando. Eita, tá difícil aqui, peraí.
Sundarang Devidas dará aula amanhã. Eu vou para o avião, já está mandando aqui. Já, Hare Krishna, meu mestrão. Esse é o meu Bhakta predileto, Atmarama. Ué, peraí. Aqui. Imagina, irmão, eu gosto muito de você. Nossa alegria, você vai embora, eu fico com saudade. Já. Então, aqui não tem perguntas. Para o Paravilão que fez o comentário, reforçando aqui que a deidade que preside a consciência é o Chaitaguru. Beleza. Então aqui, Instagram. Então nós temos a primeira aqui da lista, Scott Laro Alve, dermatologia. Bem-vinda, Hare Krishna. Andersonal, Vez Foliveira. Já. Bhumikaman Ishwadwani, Hare Krishna. AKC 83, Ojaci, aqui está como Otávio. Tirou o nome Ojaci, era Ojaci, né? Já, Hare Krishna. Julie Taiun, Anil Miani, Odaiton, Optique Virgo. Eita, esse aqui complicou o máximo que pôde. Adriana Falcão, Falcal. Psir, Siddhartha, Tamal, Taru. Tá? Esse aqui está em todas as lives. Gustavo Monteiro. Geneuce Global RJ. Ana Paula Marcato. Pipa Surf Yoga. Pipa Surf Yoga. Pipa Surf Yoga. Ok. Já é. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Eles comeram uma dessa, botei pro fake, fiz assim. Sabe aquele degrauzinho que tem ali? Era que não me liguei aqui, não. Deixa eu ver se entrou algum comentário. Não.